gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Olha o que eu trouxe aqui para comentar com vocês. Uma provinha que aparentemente não faz mal a ninguém, mas só quem fez sabe a dor, a humilhação, a depressão, a bad, tudo de ruim que essa prova traz na vida de um vestibulando. Enfim, vamos comentar sobre o Enem de 2017. Mas quem que é você para estar falando do Enem, né? Qualquer, né? Uma pessoa que em 2012 eu fiz Enem, 2012, 2013 fiz Enem também, aí vem 2014, fiz Enem também, 2015, opa, 2015 tá aqui, 2016 fiz também, joguei 2016, 2017 fiz também, só que aí além desses Enem eu também fiz muitos simulados, pode jogar aqui os simulados, muitos Enem, muita coisa, enfim. Então vamos comentar sobre o primeiro dia do Enem, onde a gente fez linguagens, códigos e suas tecnologias. Fizemos uma redação e teve ciências humanas e suas tecnologias também, e suas tecnologias também. Durante todos esses anos que eu fiz o Enem, eu sempre comecei pela redação, porque eu não tinha ansiedade, eu não conseguia fazer a prova sem antes não ter feito a redação, que eu ficava imaginando, nossa, mas será que vai caber as ideias? Será que vai vir ideias? Será que eu vou entender o tema? Então, logo de primeiro eu já fazia a redação. Aí tá, né? Peguei minha provinha do Enem, bateu o sinal. Pã! O que eu ia fazer? Eu ia fazer primeiro a redação, abria a minha provinha. Cadê a redação? A redação não estava na primeira página. Aí eu falei assim, Enem, safadinho, né? Mudou porque achou que a gente ia ficar vendo aqui, né, o tema da redação. Beleza, vamos lá para a última página. Abri a última página, cadê a última página? Tinha um rascunho. Eu falei, opa, tá aqui, né? Não tinha a redação nem no início nem no fim. Aí já começou o coração, que é tudo. Aí tá, não, eu falei assim, não, né? Manter a calma aqui, folheei o Enem. Quando eu folheei, eu não achei. Aí lá vai eu, página por página. E o nervoso, né? Página por página, pronto, achei a redação. Aí o que acontece? Eu vi muita gente falando do tema que poderia cair no Enem. Eu já esperava que não ia cair uma coisa assim tão polêmica, uma coisa que tá todo mundo esperando. Porque todos os anos sempre vem aquela discussão, pode cair isso, pode cair aquilo, esse tema que tá muito em alta. E o Enem, de alguma forma, sempre... Qual que é a palavra, gente? Uma forma sempre surpreende a gente, seja no estilo das questões que ele coloca, seja no tema da redação, ele sempre vai conseguir surpreender você. E nesse ano ele surpreendeu. Acho que não sei se alguém pensou que ia cair sobre surdos. Então assim, eu já esperava que não seria algo assim que estava todo mundo falando, igual tinha muita gente falando que ia cair sobre homossexualidade, é um tema legal, dá bastante debate. Mas eu já estava esperando. Não quer dizer que eu estava preparada, porque aí já é outra situação. A proposta da redação, gente, era desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então a gente tinha que falar de surdos. Quando eu fiz a minha redação, eu falei assim, não é um tema difícil, principalmente com os textos motivadores, textos de apoio, deu para escrever direitinho, deu para fluir, né, as ideias. Tava tudo lindo, tudo suave, até que eu chego em casa e descubro que deficiente auditivo não é a mesma coisa que surdo, pelo amor de Deus. Como assim deficiente auditivo não é a mesma coisa de surdo? Então, gente, apesar de estar toda essa polêmica aí, se eles vão cobrar mesmo essa questão, porque é uma coisa muito específica, acho que ninguém tinha obrigação de saber disso, a gente vai ficar com esse ponto de interrogação até janeiro. Mas, se levar em conta o tema, eu acho que foi um tema simples. O que pega na redação do Enem é a estrutura que você tem que seguir. Então, às vezes, não é nem a questão do tema ser complicado, do tema ser complicado ou não. Você tem que colocar a sua introdução, em seguida você tem que colocar a sua tese, você tem que defender essa tese, então aí tem que ter 2 parágrafos só de argumentos. Aí lá na conclusão você tem que colocar uma proposta de intervenção. Na sua redação você tem que mostrar que você tem domínio de outras áreas. Se colocar uma citação, os corretores eles gostam. Então tem toda uma estrutura para seguir na redação. Então se você sabe aí da estrutura da redação do Enem, eu acredito que você tenha se saído bem. Mas e você, Giane? Eu ainda tô com aquele negócio de surdo deficiente auditivo, então eu não vou criar expectativa nenhuma. E em relação ao meu texto, eu fiz um texto bem simples. Não coloquei, porque assim, eu tenho medo de começar a colocar citação, fugir do tema. Então foi muito simples, sabe? Fiz só
basicão mesmo, que pediu, foi bem objetivo. Eu só não leio pra vocês a redação porque eu não consigo entender o que eu escrevi, porque eu coloquei introdução aqui, conclusão aqui, fui misturando, rabisquei mais. Então quando sair o espelho da minha redação, aí sim eu vou poder mostrar para vocês. Mas vamos lá, vamos para a prova de português. Português não, né? Linguagens. Que foi uma prova que eu dei muita risada, porque eu quero falar com vocês. O que foi aquela questão lá da Barbie? Gente, eu juro para vocês, quando chegou a parte que falava assim, que a Barbie não conseguiria sustentar a cabeça no pescoço, eu imaginei na hora a Barbie fazendo isso. Aí eu comecei a dar risada. Aí eu pegava e falava assim, ai meu Deus, o homem vai vir aqui chamar a minha atenção. Aí depois falou lá do fígado, que só cabia um fígado, uma parte de intestino, eu comecei a dar muita risada. Dei muita risada pra quando chegar a questão, cadê a questão correta? Eu me diverti muito, né? Tava tão divertida até chegar às alternativas. Não tinha alternativa correta ali pra mim, entendeu? E eu vi eles falando que a resposta certa era aquele negócio lá de proporcional. Pra mim, só que eu nem vi a questão de novo. Mas essa foi a primeira que eu eliminei, porque eu falei assim, não, tem nada de proporcional aqui. Aí já arrisquei já. Desabafar um pouquinho com vocês, que eu tenho uma grande dificuldade em interpretação de texto. Cheguei em casa, né, umas questões assim que eu não tinha, sabe, a alternativa certa. Eu fui mostrar pra minha irmã leu uma vez a questão, né, ela falou assim, não, a resposta certa é A. Como assim? Eu tive que ler 500 vezes o texto e não achava a questão correta. Outra questão que eu queria comentar, não, na verdade eu queria comentar não, que eu falei que eu achei divertida, né, foi a do Terezinha lá de Jesus. Eu li cantando, né, acho que isso é uma estratégia do Enem, porque ele coloca lá uma música, aí você começa a cantar a música, só que quando você canta a música, você não presta atenção na letra. Então eu comecei lá, Terezinha de Jesus foi a terra, enfim. Aí quando chegou lá nas alternativas, eu falei, nossa, eu tenho que ler, né. Que eu li cantando, eu cantei a música lá. Me diverti muito, mas o que aconteceu? Chegou nas alternativas, aí vem, né, a coisa triste. Mas assim, no geral, era só isso que eu queria comentar, apesar de ter me divertido muito. O que eu tenho pra falar com vocês? Prova de linguagem estava estilo Enem. Estava estilo Enem. Todos os Enems que eu vinha fazendo anteriormente, estava muito igual, muito estilo Enem. Questão de colocar interpretação, questão de colocar ali umas questões de literatura, então então, assim, quem se preparou mesmo no estilo do Enem foi bem tranquilo. Aí vocês vão perguntar pra mim, né? Nossa, você fez tantos anos de Enem, você deve ter se dado bem? Não. O que acontece? Eu acabei de falar, eu tenho uma grande dificuldade de interpretação. Aqueles poemas que eles colocam, quando eu vejo eu lírico, me dá uma dor no coração. Porque quando eles falam na visão do eu lírico, dá vontade de falar assim, eu não sei o que o eu lírico estava pensando para fazer aquele poema, porque a minha interpretação é totalmente diferente, e é impressionante como eu sempre erro. E pelo que eu vi das questões, eu acho que eu não fui bem não. A prova de linguagens não mudou muito do padrão. Para mim estava difícil, né? Tava difícil porque chegava na alternativa, era uma coisa, eu ficava entre duas, marcava errado. Não tava assim tão simples. Ah, tá muito simples, todo mundo consegue fazer. Não tava não. Vamos falar de ciências humanas. E ciências humanas eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Eu fiquei feliz porque a prova ela tava relativamente fácil. A prova ela não tava muito difícil, tava tranquila. Tinha muitas questões assim que a gente vê bastante no ensino médio. Eu só fiquei triste porque assim, tava muito estilo do Enem. E ano passado eu esperava fazer essa prova. Ano passado eu fiz 500 simulados para fazer essa prova desse ano. Aí ano passado não, ano passado eles resolveram dificultar as coisas. Ano passado veio aquela prova que não era de Deus. Aí esse ano, que foi o ano que eu não consegui me preparar bonitinho, cai um estilo Enem. Apesar das provas de ciências humanas deste ano estar bem tranquila, eu acredito que se eu tivesse me preparado melhor, eu teria me saído melhor. Mas enfim, como eu falei, o Enem, ele sempre surpreende a gente. E eu espero que o TRI me surpreenda este ano aí, né? Se acerta as fáceis, todas as fáceis, aí sua nota tende a subir. Giane, faz uma visão assim geral
do primeiro dia do Enem. Gente, é complicado falar se foi, o Enem foi fácil, ou o Enem foi difícil, ou o Enem foi médio. Apesar que ano passado eu consegui falar, ano passado o Enem estava difícil. É difícil falar assim se estava totalmente fácil ou totalmente difícil, porque tinha umas questões que eu nunca vi na vida, as questões super difíceis, mas tinha umas questões super fáceis. Então por isso que eu falei que estava estilo Enem, porque ia oscilando entre fácil, médio, difícil, fácil, médio, difícil. Então acho que dava aí pra fazer bastante questões, mas também tinha umas questões que dava vontade de chorar. Esse foi o primeiro dia. Aí vamos, pro segundo dia, uma semana aí de depressão, uma semana chorando, uma semana sabendo que surdo não é a mesma coisa de deficiente auditivo. Vamos fazer o segundo dia. O segundo dia eu achei que seria bem tranquilo, porque não tinha redação, era só conta lá, a parte que eu mais gosto, que é matemática, biologia, química, tal. Tava tudo legal, até que eu vi que eu tinha muito pouco tempo para as questões. O que acontece? Eu comecei fazendo primeiro matemática. Matemática estava tranquilo, mas não deu para resolver todas as questões porque não tive tempo suficiente. Quando eu fiz as 30 primeiras questões de matemática, eu falei assim, eu vou para fazer as de ciências da natureza, porque eu tô sentindo que não vai dar tempo. E graças a Deus eu fiz isso. Porque eu fui para de ciências da natureza, mas nesse momento eu já estava pressionada, porque eu vi que o tempo já estava apertado. Aí eu comecei a fazer as de ciências da natureza e eu vou falar pra vocês que nas de ciências da natureza você faz química, física e biologia. O que eram aquelas questões de química, pelo amor de Deus? Tinha uma questão lá de química com 3 equações químicas lá que tinha... Essa questão não deu tempo eu fazer, na verdade eu nem li, porque foi uma das questões que eu chutei, porque quando eu vi o tamanho daquelas equações lá, tava falando sobre mosquito aqui. Quando eu vi o tamanho daquela questão, eu falei assim, gente... Isso daqui a gente não vê no ensino médio de escola pública. Aí você vai falar pra mim, não, eu vi na minha escola. Beleza, você viu, mas será que ia dar tempo pra fazer aquilo lá? Eu sabia que aquilo lá ia levar tempo pra fazer. E eu sabia que era uma questão difícil. Então, se eu acerto uma daquela lá e erro uma fácil, aí pelo sistema TRI lá, a nota baixa. Então, assim, a prova de química eu achei que estava bem difícil. A prova de biologia eu achei que estava mais tranquila, inclusive caiu uma questão aqui sobre membrana plasmática, questão muito legal. Acho que por que eu tô fazendo assim? Porque tem uma videoaula sobre membrana plasmática aqui no meu canal. Se você puder, então eu vou até deixar o link aqui, pra você ver lá. E eu falo da questão lá dos fosfolipídios. E a resposta certa era aquela lá que movimentam-se livremente pela bicamada lipídica. E nessa videoaula eu até coloquei o videozinho, o esquemazinho lá. Às vezes não é nem a dificuldade, mas é o nervoso. Você fica naquela pressão, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí você, qual que é? E você marca que não é, enfim. Química tava muito difícil. Biologia dava pra ir levando. Não vou dizer assim, tava fácil, qualquer pessoa fazia. Não, gente, pelo amor de Deus, calma aí. Acho que quem tinha mais facilidade em biologia estava tranquilo. E física. Física eu também não gostei muito, não. Mas não tava aquela coisa do além, assim. Acho que dava pra... Como que fala? Dava pra ir levando. Tava suave na nave, de boa na lagoa. Mas realmente, a parte de ciências da natureza, o que pegou foi a parte de química. Achei que tava bem complicado aí. Por favor, quem faz aí o Enem, por favor, né, gente? Fora que a gente não tem tempo. Não tem tempo, né? Igual eu falei pra vocês, né? Voltando aqui a prova do segundo dia. Que eu acabei esquecendo de falar, né? Fiz a de matemática, fui pra ciências da natureza. Quando eu voltei pra matemática, eu não consegui acabar de ciências da natureza nem da matemática, as últimas questões. Então foram 30 questões que eu fiz mal feitas, metade das 30, sei lá, 15 eu tive que chutar, infelizmente. Porque não teve tempo. E quando eu cheguei em casa, eu fui ver muita gente reclamando, não teve tempo, a gente não tinha tempo de ler, de conseguir interpretar, de conseguir resolver, era muita coisa. E o Enem, uma das coisas que pega é que eles colocam assim, às vezes ele pede uma coisa simples, então o Enem ele fica floreando muitas questões, na maioria das vezes você acaba confundindo, ele tá pedindo uma coisa, você sabe o conceito, tá ali, você estudou, mas infelizmente... Por questão do nervoso, por questão do tempo, toda aquela pressão, você acaba não sabendo solucionar ali a questão, então marcando a alternativa errada. Às vezes ele faz uma pergunta para você, você acha que não tem no texto, mas na verdade tem no texto. Né? Você acha que pela lógica vai, pela lógica não vai.
Então, infelizmente, é complicado. Eu acho que é importante ler, sim, a questão inteira para fazer, né? A questão pra você não ficar... Pra você ficar mais confiante. Mas não tem tempo, né? Então, o que pegou aí no segundo dia foi o tempo. Eu não consegui acabar todas as questões. Se você quiser comentar aqui embaixo se você conseguiu, se você não conseguiu, suas dificuldades aí, pode comentar. Geral do Enem. Primeiro e segundo dia, Enem de 2017. Foi uma prova não tão difícil, né? Não tava tipo a do ano passado. Se eu pegar em relação do ano passado, não tava extremamente difícil. Ano passado eu achei muito difícil a prova. Esse ano tava mais tranquila. As questões de matemática tinha umas bem simples, igual aquela lá que era só você saber onde que o menino ia pra padaria lá do mapinha, que era só você seguir as coordenadas. As questões de gráfico tava bem simples, então assim, tinha umas questões bem simples, mas também tinha as questões médias e também que você tinha que pensar um pouco mais e tinha as questões extremamente difíceis. Mais uma vez aí, mais um Enem que eu fiz e dessa vez eu não vou criar muita expectativa nem em questão das notas, porque o Enem ele sempre me surpreende. Às vezes eu acho que eu fui mal, aí eu vou ver minha nota tá lá em cima. Às vezes eu achava que eu tinha ido bem, aí minha nota foi lá embaixo. Então não tô criando expectativa, realmente esse ano eu vou esperar o resultado e daí vou passar aí pra vocês. Essa questão do TRI confunde muita gente. O que é esse TRI? O Enem, ele consegue saber, né, por meio desse método aí, se você chutou. Como que ele sabe isso? Poxa, se você erra questões fáceis e acerta questões difíceis, ele vai falar, então você chutou, aí sua nota cai. Agora, se você mantém uma sequência, acertou todas as fáceis, acertou uma média, outra errou e, sei lá, não conseguiu fazer as difíceis, ele sabe que você realmente tentou fazer a prova. Então, sua nota aumenta. Então, gente, independente de como que foi seu desempenho, não se desespere, espera a nota. Essa questão da redação, tem muita gente aí se precipitando. Espera a nota, espera janeiro. Eu sei que a ansiedade vai a 1000. Eu também sou assim, inclusive a minha ansiedade, quando chega assim depois do Enem, aumenta muito. Mas tem que esperar a nota, não se desespere. Se você foi bem, opa, legal. Se você não foi bem, legal também, porque o importante é você tentar, o importante é você estar ali, ó, na luta. E acredite que uma hora vai, entendeu? Uma hora vai, gente. Eu também acredito que uma hora vai, entendeu? E essa mudança que teve no Enem de ficar uma semana aí, tem a prova em 2 domingos seguidos. Pra mim, eu achei mais vantajoso, porque igual na segunda-feira eu não tava aguentando abaixar o pescoço. Eu acho que 2 dias seguidos fica muito cansativo, então eu achei legal esse intervalo. É claro que você fica um pouco mais ansioso para fazer a prova, mas pelo menos dá para relaxar mais, dá para tirar aquela pressão, entendeu? Dá pra dar uma respirada, aí no segundo dia você já vai com tudo, entendeu? Com sangue nos olhos. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, o que vocês acham do Enem. Façam perguntas aí pra mim, fiquem à vontade aí, comentem. E o vídeo de hoje foi este. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês tenham ido bem no Enem. E se vocês não foram, tamo junto, porque eu também não fui, mas... E você tá dando risada, Giana, porque você não foi bem? Probleminha aí que a gente vai conversar depois sobre isso. Mas enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima. Se eu não consigo, tá tudo tranquilo, tudo favorável, em nome favorável, tudo favorável, em nome de Jesus, vai dar certo.